A Forja. É isso aí, pessoal. E aqui nós estamos juntando, então, mestres, jogadores, narradores, todo mundo para que a gente possa bater um papo na Forja e falar um pouquinho sobre criações, mesas, histórias, trocar experiências, um pouquinho de tudo. E hoje aqui o pessoal vai falar sobre ambientação e clima. E nós também queremos saber a opinião de vocês sobre os assuntos. Então não se esqueça de comentar para a gente possa continuar o nosso papo. Então vamos nessa! Então eu vou começar. Meu nome é Vinícius, sou mestre de RPG já desde 94. Tô meio velho. Eu jogo com os meus amigos, basicamente GURPS, às vezes um pouquinho de outros mundos, jogamos D&D às vezes. Me interessei bastante nesse podcast pela possibilidade de mostrar as coisas que a gente desenvolve. E eu conversei com o Pedro já há um tempo, criei um mundo próprio. E é basicamente isso, a gente vai bater um papo legal aí. Nós temos aqui então o Vinícius o Versátil. Eu me chamo Douglas, fala aí pessoal. Eu sou novo ainda. O Vinícius joga RPG antes de eu nascer. Foi nos comentários aí qual a idade que você chuta pra mim. Enfim, eu gosto de jogar mais o Storyteller. Eu já joguei bastante também D&D. Também já criei bastantes mundos no D&D. E esse RPG eu acho extremamente importante. Porque eu acho que a interpretação e a criatividade é o ponto cerne do RPG, acima de qualquer sistema ou coisa do gênero. Então, é isso aí, galera. Espero que vocês gostem desse podcast. Com o coração dos nossos ouvintes, tenho certeza disso. Eu estou hoje aqui comandando essa bagaça. Sou o Pedro, e pra quem ouve os outros podcasts nossos do RPG Next, eu jogo lá no Tarrasque na Bota e upo meus personagens no Regras do D&D. Então, tendo em vista isso, pessoal, eu separei aqui alguns tópicos pra gente conversar sobre. Primeira coisa que eu queria falar, que eu acho que tudo gira em torno dessa questão que a gente vai falar, que são sobre as ambientações. Primeiro, a clássica ambientação medieval fantástica, e daí surgiram 20 trilhões diferentes. Então, o meu primeiro ponto que eu queria falar com o pessoal aqui é falar de ambientação e tudo que isso envolve. Assim, a opinião de vocês. Posso começar, Vinícius? Pode, vai lá. Beleza. Na minha opinião, cara, depende pro tipo de jogo que você quer. Por exemplo, vamos supor que... Eu acho que fiz um post... O último post que eu fiz, eu acabei abordando um pouco disso superficialmente. Mas, por exemplo... vai vir um link aí, pessoal. Beleza. Por exemplo, se você quer jogar um RPG de terror, não faz tanto sentido você fazer uma ambientação no mundo todo sorridente, entende? Então é interessante você juntar as ambientações com o que você procura. Você procura uma aventura mais épica, onde, sei lá, você quer uma coisa, salvar o mundo, ou coisa do gênero, você geralmente pega ambientes mais épicos, onde existem dragões, feras fantásticas, coisas desse gênero. Agora, se já quer um mundo mais intimista, uma aventura mais intimista, que trata questões, moralidade, esse tipo de coisa, geralmente você pega algo num viés mais real. Então, a ambientação depende do que você busca, pra falar a verdade. Então, não existe a melhor ambientação de todas. Existe, na minha opinião, né? Existe a melhor ambientação para o que você busca. Com relação à ambientação, isso que o Douglas falou é muito importante, entendeu? A gente tem que pensar, pelo menos assim, quando eu tô ou criando os mundos, ou entrando nos mundos já criados, tentar imaginar aquilo como se aquelas pessoas, os personagens dos jogadores, os NPCs, as outras, quem interage na história, sejam pessoas reais, dentro daquele contexto, né? E às vezes isso leva a algumas coisas que saem um pouco do padrão de jogo mesmo. Eu li um livro muito interessante, depois eu posso até procurar o link e mandar para vocês,
de um escritor que colocou um livro chamado NPCs. A ideia do livro do cara era o seguinte, era o pessoal da taverna ficava ouvindo umas histórias de pessoas malucas, que eram os aventureiros, que falavam coisas assim, não sei o quê, e tá na hora, eu tenho que sair, pedir uma pizza, não sei o quê, e tudo que falava fora de personagem entrava ali na história. Passa. Nossa, sensacional. Pô, é sensacional, o livro é muito engraçado. E todos eles comeram lá um negócio envenenado, não sei o quê, e os players caem mortos dentro da taverna. Oh. E tem uma história lá que o nobre lá ia matar a vila toda se eles não chegassem no lugar lá que eles tinham que chegar, não sei o quê. Então, os NPCs, o pessoal da taverna, resolve, vamos vestir a roupa desses caras e vamos dizer que é a gente, senão o nobre vai matar a nossa vila inteira. Meu Deus, cara, você precisa me mandar o link desse livro. Eu preciso. Assim, você não tá entendendo, eu preciso ter esse livro. Vou mandar pra você. É em inglês, tem na Amazon, é muito engraçado. Eu vou botar e depois bota no post aí. Sim, então, eu passei por uma situação engraçada assim, numa campanha que eu joguei, eu era o jogador, né? E nós estávamos atacando lá, não sei o que, num lugar. Tinha os goblins, né? E nós decidimos, peraí. Vamos pegar um goblin, interrogar, ver o que é. E eu queria agir com honra com aquele goblin. Falei, não, ele ajudou a gente, vamos soltar ele. Foi uma briga danada, mas por que você vai soltar isso? É um goblin, ele tem que morrer. Não é assim, esse aqui ajudou a gente. Então, isso aí, essa ideia de interpretação do personagem, pensar como uma pessoa, é que às vezes torna um jogo mais dinâmico, na minha opinião. Show. O Douglas, ele falou sobre a parte da ambientação, mas o clima que você quer passar durante a partida. Eu vou juntar com o que o Vinícius falou da humanização dos personagens. É legal você humanizar, porque dá dinâmica. Porque você se envolve com o jogo, você sente o jogo. Ao mesmo tempo, você tem o clima. Às vezes bate. Às vezes você tá jogando um clima de comédia, sim, aí o cara vai personificar, vai começar a fazer um monte de piada. Beleza? Tá válido. Mas você vai jogar um de terror e o cara faz uma piada. E agora? O personagem falou ou o jogador falou? Quebra o clima ou dinamiza o jogador personagem? Isso é um pouco difícil, principalmente quando você tá jogando com os amigos, né? Sim, porque vai ter piada interna. Vai ter sempre piada interna, sempre uma brincadeira, sempre alguma coisa acontecendo. Isso aí é inevitável. Mas eu acho que, assim, dentro da lógica, também não pode ser aquela coisa chata, né, cara? Você chegar, não, cara, tá fora do personagem, não sei o quê, não ter piada, não sei o quê. Não é pra tanto, né? Mas você tentar manter a verossimilhança, né? Você se manter dentro daquela história, se manter envolvido naquela história é interessante. É inevitável ter as brincadeiras, eu não sou contra elas, mas tem que... eu acho que o papel do mestre do jogo, nesse caso, é manter o rumo, né? Entra muito também na questão sobre a imersão no jogo, né? Se há uma piada, às vezes, dependendo do quão imerso você tá no jogo, ela passa até por despercebida, né? Então é interessante os jogadores eles trabalharem também a imersão do jogo, que eu acho que a dinamização e o processo de humanização dos personagens fica bem mais, assim, perfeita, sabe? Completa. Agora, tudo isso que a gente falou, eu quero chegar no ponto exatamente. Na parte da ambientação, como é que fica o clima do jogo? Vamos ver, por exemplo, a gente vai jogar Ravenloft. Vocês conhecem Ravenloft? Não conhecem Ravenloft? Não tive uma experiência muito boa, mas... É basicamente um cenário de D&D, ele é baseado em D&D, feito para horror. Ó, massa. O que é basicamente o oposto do D&D, que é uma história épica, né? Aí você vai lá e dá a liberdade pro cara no Ravenloft. O cara vai morrer em 2 segundos. Faz todo sentido, cara. No Storyteller era a mesma coisa. Porque, tipo assim, quando eu jogava D&D com o pessoal,
E tipo assim, no D&D, se você, sei lá, vamos supor, a gente tem uma discussão, o cara saca a espada e vai pra cima, né, geralmente. No mundo medieval... E vamos rolar dados. Geralmente é assim. Vamos tudo rolar termina em falar, briga, né? Posso falar um negocinho sobre terror? Pode. Eu tô me lembrando dessa, que você falou do Ravenloft, eu joguei aí, eu era jogador no Ravenloft, e assim, eu não tive uma experiência muito legal, porque assim, tinha essa coisa assim de liberdade, mas a pessoa, o mestre, não tinha uma voz dentro do grupo pra tentar dar as dicas, o que precisa fazer, não façam isso, façam aquilo, tente assim, tente assado, entendeu? Então as coisas se repetiam. O bom de senso uma do maneira... mestre, ele não tinha o bom senso do mestre. Exatamente. O que eu fiz, e essa é uma história de terror que o pessoal lembra até hoje, tem, sei lá, 20 anos que eu joguei esse troço, que era no mundo de Irse, né, do GURPS, né, e era uma aventura na Floresta Negra, que é um lugar lá que tinha vários mistérios. Então, no próprio livro ele não explica o que eram os mistérios. E o que eu fiz? Eu falei, então a gente tem que fazer uma missão, os players vão num grupo e vai numa missão pro rei lá, sei lá, e vamos entrar na floresta. Então tinha o grupo dos personagens e tinha uma porção de NPCs. Soldado, cozinheiro, não sei o que, capitão e tal. E o lance todo do terror era que, assim, as pessoas iam desaparecendo e ninguém via acontecer. De repente, pô, cadê o fulano? Sumiu. Caraca, o que aconteceu? E tal. Ia sumindo. Até que ficou praticamente que só o grupo. E aí que eles começaram a ver o que estava acontecendo. E aí, aí foram descobrir que tinha uns monstros, não sei o que os monstros não apareciam. Eu acho que o negócio da pegada do terror é você mostrar pouco, entendeu? De fato. Pra você não matar o grupo inteiro de uma vez, né? Você tem que ter os NPCs, né? Você tem o NPC pra poder o pessoal sentir a ameaça. E de vez em quando mata um player, assim, pra ver que a ameaça é séria. Pra dar aquela temperada na aventura. Exatamente. Pô, fulano, você morreu. Porra, morri por quê? Não sei, cara. Morreu, cara. Morreu, tem outro personagem aqui pra você jogar. E interessante a gente falar também o clima e a ambientação, né? Foi uma coisa que você provavelmente falou. A gente falou de Ravenloft. Ravenloft é um sistema próprio baseado no D&D. De repente você trouxe o mesmo clima que de Ravenloft, que não foi tão bem nesse Mask que você jogou, pro GURPS. GURPS. Então, o clima e a ambientação basicamente não estão presas a nenhum sistema. Então, por exemplo, eu posso pegar o mundo oficial do D&D, que hoje em dia que eu acho que é Faerun. Eu gosto da ambientação de Faerun. Por quê? Cara, tem tudo naquela coisa. Tem qualquer tipo de aventura que você quiser, tem lá. Mas eu não gosto de D&D. E aí? O que você pode fazer? Você pode trazer a ambientação dele pro sistema. Pra outro sistema. Quem vai dar o clima da aventura, quem vai dar a ambientação, não é o sistema, não são as regras. Exatamente, o que o mestre vai estar controlando ou não, e os jogadores. Eu vou lembrar da situação do Goblin. Porque exatamente a gente viveu isso quase recentemente no Tarrasque na Bota, né? Uma situação muito parecida, exatamente, com um Goblin. Que o pessoal falou assim, não, coitado desse Goblin, é um Goblin sofrido, não vamos matá-lo. E cara, isso gerou muita discussão. Não sei se os ouvintes que estão ouvindo aqui ouviram também nossos episódios antigos do Tarrasque na Bota, mas a gente sofreu com o Goblin. Nossa, a gente sofreu muito com o Goblin. A gente quase morreu pra Goblin mais 20 vezes. Aí a gente chega naquele ponto porque fica legal a humanização, porque rolou exatamente o debate. Quando tem um debate entre jogadores, como é que vocês lidam isso nas mesas de vocês? Eu bato palma, cara. Pra mim é sensacional quando os jogadores discordam. Porque... é sério, cara. Porque... Você ama a treta. Não, você ama a treta, não é bem por isso também. Porque, tipo assim... vamos supor, igual eu jogo... Vamos supor, você joga um vampiro à máscara. O vampiro à máscara, cada vampiro ele tem um clã. E esses clãs, geralmente, têm os seus objetivos próprios. Então é bem difícil. Dois vampiros de clãs diferentes concordarem em tudo. Não faz sentido algum, sabe? Então, tipo assim, parece que quando você deixa os jogadores discutirem, os jogadores criam as cenas e o que vai decorrer dela. Geralmente eu só falo algumas frases e o resto quem decide as coisas são os jogadores, sabe? Eu acho isso sensacional quando os jogadores embolam o jogo. O mestre não precisa ficar falando 100% do tempo, os jogadores podem decidir o que eles querem ser ou não, sabe? Então, você é daqueles tipos de mestre que fala, aconteceu isso, o que vocês fazem? Exatamente. E fica olhando pra eles, o que vocês fazem, galera? O que vocês vão fazer? Eu costumo narrar mais ou menos como se eu fosse um narrador de um livro, sabe?
Eu narro e os jogadores desembolam os personagens dele. Às vezes eu até deixo eles narrarem até o próprio ambiente, sabe? Tipo assim, eu pego uma lanterna aqui. Eu não falei que tinha uma lanterna, mas ele achou que tinha, sabe? Então é interessante você deixar os personagens também ter uma voz. Eu acho que ajuda. Acho que a ideia da construção tem uma palavra em conjunto da campanha. Exatamente. Essa palavra Team aí, play. cara. Essa tá vindo. Construção Essa coletiva. aí. A construção coletiva. O supletivo funcionou, cara. A construção coletiva não só do plot, né, do enredo da Com história, certeza. como do mundo. Vocês acham que é interessante deixar os caras construírem um mundo, as decisões dos jogadores influenciarem Eu acho isso no seu muito mundo? bom. Na verdade, cara, agora que eu parei pra pensar, depende do tipo de jogo também que você tá jogando. Igual, eu geralmente quando eu jogo partidas, eu costumo jogar partidas mais intimistas, ou seja, é o personagem com ele próprio, sabe? Tipo assim, se o personagem vai fazer uma coisa muito, assim, de bater palma em pé, ele salvou o bairro dele, sabe? Então, tipo assim, são coisas assim, bem intimistas, sabe? Geralmente é um personagem buscando a própria salvação, geralmente um personagem discutindo questões de moralidade. Tipo assim, será que eu tô sendo um herói aqui, mas será que eu deixei de ser humano pra ser um herói? Será que eu deixei de ser uma pessoa? Geralmente é assim. Então... eu me perdi no meio da minha palavra, calma aí. Sobre o que eu ia falar? Por que eu ia falar isso? Sim. Então, tipo assim, nessas aventuras mais intimistas, geralmente o personagem ele não modifica o ambiente dele. É muito raro ele modificar. Então, tipo assim, às vezes o mundo ele é tão opressor que o personagem não consegue ecoar no mundo, sabe? Tipo, o que ele faz geralmente se perde. Eu acho, depende da pegada que você quer fazer. Posso entrar nessa daí? Quando a gente começou a jogar RPG, o que eu fazia, eu geralmente, assim, 99%... Lá nos idos de 90, né, cara? Lá nos idos de 90. Lá nos idos de 90, 99% das vezes eu era o mestre. Até porque eu que comprava os livros, eu que tinha as coisas e tal. Mas... Você era o dono da bola, cara. Era o dono da bola, Então... O que eu fazia, e fazia direto, era o seguinte, eu fazia a história, e não importava muito o que as pessoas fizessem, eu torcia tudo que os players fizessem, de modo que a história seguisse pra onde eu já tinha preparado. Certo. De um jeito que as pessoas, eles realmente nunca perceberam. Eu acho que eu era muito bom nisso, porque eu contei isso pra eles e falou, pô, sério? Eu falei, é isso aí, eu sempre fiz exatamente o que eu queria. Cara, Vinícius, o versátil. Até que chegou uma hora que eles estavam cansados já, não sei o que e tal, e que eu comecei a me libertar mais, jogar as regras mais pra fora, entendeu? Deixar a regra de lado, e começaram a reclamar, não, olha, você não tá seguindo a regra, não sei o que e tal. Então eu falei, bom, então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou seguir totalmente a regra. Então, eu vou fazer o oposto do que eu fazia. Agora tem liberdade total. E dessa liberdade total, dessa coisa da maluquice mesmo dos jogadores fazerem coisas que você não tinha pensado, coisas interessantes surgiram e que eu percebi que, de certa forma, tornou a aventura mais divertida, tornou a história vivida mais interessante. Assim, é uma coisa assim do caos, da aleatoriedade da vida, né? Você tem alguns filmes que você vê isso, aí tem um herói lá, não sei o que, de repente acontece um negócio, o cara, atropelado pelo carro, continua a história, com outra coisa. Entendeu? Uma coisa completamente aleatória, veio do nada. E o que foi isso? Isso aí não tá dentro da narrativa da história. Mas, a partir desse momento que eu mudei essa maneira de mestrar, eu deixei rolar assim. Isso foi até interessante, porque, como eu conversei com o Pedro antes, a partir dessas histórias, depois eu acabei escrevendo um livro. E eu acho que, nesse ponto, o livro ficou mais interessante justamente por essa aleatoriedade, dar uma coisa de realidade mesmo. Uma coisa de verossimilhança. Eu acho que é a palavra mesmo. Eu costumo falar que os jogadores são 75% da aventura. Porque o mestre tá ali controlando, puxando as cordinhas dele, falando, dando as quests, manipulando lá o mundo e tal.
Mas se os jogadores não jogarem, cara, Não tem os caras RPG. não entrarem nos personagens, não se emocionarem com os personagens, não se importarem com os personagens, qual vai ser a emoção? Rolar um dado. Uhum. Verdade. Então, Uma coisa que a gente tem feito agora pra facilitar esse negócio, assim, pelo menos sempre a primeira sessão que eu boto assim, bom, vamos fazer essa sessão, não dizendo isso, né, mas na prática é sempre assim, vamos ambientar você com seus personagens, já que eles não fazem os personagens, os meus jogadores preguiçosos, vamos botar olha vocês aí, pra vocês se ambientarem com os jogadores- personagens. jogadores de Vinícius levando puxão de orelha. Com certeza. Lamentável. Então, a primeira sessão é sempre assim, vamos conhecer os personagens, então o pessoal se apresenta, tal, não sei o quê. Aí tem algum combate pro cara entender o que são as habilidades que o personagem tem e tal. Então, de história mesmo, não avança quase nada na primeira sessão. Aham. A gente perde uma sessão só nisso, só pra pessoa se entender. E se, pô, os jogadores tivessem feito, soubessem como é que ele funciona e não sei o quê, seria mais rápido e seria mais produtivo, né? Você sentir isso. E o que o Pedro falou, né? A regra não é tão importante. Entendeu? Você pega a regra que você gostar mais. Eu, por exemplo, eu jogo GURPS principalmente porque eu não gosto muito de ficar lendo livro de regra, aprender um monte de regra diferente. Então eu pego tudo e boto pro GURPS. Eu tenho o GURPS Vampire, você aí do Storyteller, Douglas, Aham. gosta. Bastante eu tenho o GURPS Vampire e já adaptei Faerun pro Forgotten Realms no GURPS uma vez. O pessoal do D&D vai me crucificar, né? Mas já Nada, sim. cara. Cada vez mais eu acho que o apelido que eu inventei tá perfeito, cara. Vinícius, o versátil. Caramba. Cara, eu já joguei tanta coisa assim, de Space, Cyberpunk, Vampire, por aí vai, um monte de coisas. E tudo nessa coisa, assim, de utilizar as regras pro que elas realmente são. Que é só um framework, é só um esqueleto pra você montar a sua história ali dentro de uma maneira coerente. Uhum. Eu até traindo aqui o movimento do Storyteller, né? Mas eu acho particularmente o sistema do Storyteller horrível, mas a ambientação do Storyteller é perfeita, sabe? Então, tipo assim, o sistema do Storyteller é horrível, é muito dado, o jogo não flui, é osso, cara. Parece que o jogo, assim, foi feito pra só interpretar, não jogar dados, sabe? Então, tipo Exatamente. assim, se a gente trouxer, igual ele fez com o GURPS pro Vampire, eu acho que ia funcionar sensacional, um sistema bom pra uma história boa. Assim, você tem que estar acostumado, é claro, mas, assim, é manipulável a ambiência, você pode pôr onde você quiser, isso que eu acho muito bacana. Passando mais pro aspecto que envolve RPG, a gente pode falar, tipo, de cinema, série, game, livro. Vocês já viram algum sistema, quer dizer, vocês já jogaram com alguma ambientação, por exemplo, de livro, filme, blá 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 blá, em mesa de RPG, adaptando? Provavelmente o Versátil fez, cara. Eu Ela joguei. sabia. Não, eu nunca adaptei, mas já joguei. Era com um amigo meu que era viciado em Star Trek e ele adaptou o Jornada nas Estrelas pro GURPS, criou as raças todas e tal, e a gente jogava. E foi até um negócio engraçado, porque ele era mais viciado na série, e em um determinado momento lá a gente discutindo regra, não sei o que, pô, mas essa regra assim não pode ser isso e tal. Pô, se você fizer assim e tal, ele falou, isso aqui é Star Trek, não é GURPS! Raiva. Aí a gente, não, tudo bem, desculpa, cara, foi mal. Então vamos seguir aqui. Eu já também fui jogador. Na verdade, eu fui o único jogador. Fui eu e um mestre. E esse mestre, ele baseou todo o sistema dele. Ele baseou num anime chamado Hunter x Hunter. Ele baseou toda a ambiência dele nesse anime. Foi bacana até, foi bacana. Muito massa. Claro que existem sistemas que envolvem essas ambientações prontas. Existem sistemas de Senhor dos Anéis, existem sistemas de Star Wars. Não sei se existe Star Trek, não conheço. Se existir aí, não me crucifiquem, eu normalmente não conheço. Mas eu acho que às vezes adaptar é legal. Tem aquela galera que, por exemplo, o amigo do senhor Versátil aqui, queria jogar Star Trek, cara. E não conhecia o sistema. Ele adaptou, tanto que ele falou, isso aqui é Star Trek. Baixou lá o Senhor da Verdade nele. Mas eu acho bem legal esse aspecto, porque tem ambientações, cara, que são muito, muito boas. E você não vê as pessoas usando.
Vocês acham que é legal fazer essa parte? Pegar, por exemplo, eu li um livro, adorei esse livro, vou trazer toda a ambientação pra ele e vou fazer dane-se as regras. Ah, cara, eu faço isso no Storyteller. Eu sempre tô nem aí pras regras, mas a história, em primeiro lugar. Sim, mas aí você tem uma ambientação pronta. Não é só ambientação, sim. Entendeu? Você tem lá agora, o que você falou da ambientação do livro, eu acho bacana, cara. Agora que eu parei pra pensar assim, pô, velho, a imaginação, a ambientação o Senhor dos Anéis, por exemplo, que o Tolkien fez, cara, sensacional. Eu jogaria um jogo desse. Mas, por exemplo, até o Senhor dos Anéis, te cortando rapidinho, só pra comentar, o sistema do Senhor dos Anéis envolve toda a ambientação. É muito bem feito, Eu nunca joguei, eu nunca joguei também. Eu já li o livro, vi alguns aspectos dele, e ele é bem legal, porque ele traz o aspecto do universo tolkiano, né, que é aquele que é fantasia, mas não é alta fantasia, como, por exemplo, é o D&D. Você não vê o Gandalf soltando bola de fogo no exército de orc. Pois é. Você vê ele lá correndo com uma porra de uma luzinha e é isso aí, bicho. O meu amigo até reclamou do Gandalf, falou, pô, esse mago é uma merda. Ele é uma lanterna. Só faz uma luz ali só, magia nível 0, pô. Então, pra você ver, cara, o sistema, por exemplo, do Senhor dos Anéis trouxe esse aspecto. Você trazer, por exemplo, um Senhor dos Anéis pra um D&D, cara, você limita demais o sistema. Aí vem exatamente o ponto que eu quero dizer. Como é esse equilíbrio de trazer a ambientação pronta que você gosta e limitar o sistema? Assim, a gente tá, nós três estamos falando aqui, acho que todo mundo concorda, a gente pega as regras, usa de base e depois dane-se. O jogo é meu. Mas quando você traz isso pra uma ambientação já pronta, eu acho que é mais complicado, porque você não tem tanta liberdade criativa. Concordo. De fato, igual o Vinícius falou, né? O cara não podia criar demais, porque senão ele matava Star Trek, né? Com relação ao Star Trek, eu tô puxando a brasa pro GURPS de novo, é que assim, uma só regra pra você decorar, entender como é que funciona, e você adapta ela pra dentro das suas ambientações. É claro que se você seguir estritamente dentro daquela regra, num cenário que foi criado para aquela regra, você meio que destrói o cenário. Mas aí é aquela coisa do bom senso. Uma coisa que um amigo que joga, um dos meus jogadores reclama muito, ele não gosta do GURPS. Ele fala, esse sistema é muito lento, é não sei o que, tal, demora, é muito binário, tal. Reclama e puxa a brasa pro D&D, entendeu? Sei. E ele acha que o D&D é mais dinâmico, é mais fácil de jogar, não sei o quê. Mas eu, por exemplo, eu não conheço o D&D suficiente, eu acho que aí é só por desconhecimento, para adaptar, por exemplo, um mundo futurista, qualquer coisa, para dentro das regras do D&D. Eu acho que eu teria muita dificuldade de fazer isso. No GURPS eu acho mais fácil, entende? Então, eu acho que você tem que tentar usar a regra que seja mais fácil para você jogar como mestre, principalmente o mestre, que é quem tá criando a história, e os jogadores tentarem se adaptar dentro daquilo. Que você, uma coisa que eu falo, você tá tendo mais trabalho, né? Uma coisa que eu falo, mas vai dar um trabalho pra quem for fazer, né? Nem se promete, né? Mas vai dar um trabalho sinistro. Tentar criar o seu próprio sistema com seus amigos, cara. Porque eu acho que todos vocês já tentaram fazer isso, né? Pelo menos eu acho que é bem comum, né? Quando você vai criando seu próprio sistema, você vai criando junto. Eu vou ser crucificado. Cara. Eu sou preguiçoso. Eu não tentei fazer meu próprio sistema. Cara. Eu fiz minhas ambientações, mas meu próprio sistema é muita preguiça minha. Você vai pondo uma coisa ali, aí você vê que tá tudo desbalanceado, e você vai mexendo ali, cá, dá um trabalho. Mas eu acho que vale a pena, sabe? Eu sou mais pra jogar as regras fora. São as clássicas. São as clássicas regras da casa. É a regra de ouro, né? Então, é legal, cara, que quando eu comecei a jogar RPG, eu preocupava só com as regras e muito pouco com a história, sabe? Parecia realmente aqueles MMORPG que você joga aí na internet, fraga. Aí, do nada, assim, eu fui passando, jogando as regras pra fora e comecei a gostar mais da história. Eu não sei porque se é melhor ou se é pior. Mas é tipo assim, é questão de maturidade de jogo, sabe? Não que eu seja mais maduro agora jogando, mas que, tipo assim, pelo que eu vivo hoje, esse tipo de jogo, a história, pra mim vale mais a pena do que as regras, sabe? Mas é exatamente, cara, isso, assim, a gente não pode pegar e jogar o livro de regras pro lado, senão a gente vai estar, tipo, só contando uma história, não é RPG. Então a gente se limita nas regras a tá ali pra rolar dado, limitar alguma coisa. O que eu imagino das regras hoje em dia, depois de anos jogando RPG, são basicamente como se fossem as leis da física do RPG. A gravidade tá ali, beleza? Se você jogar uma parada no chão, ela vai cair. Ela tá ali acontecendo, mas quando você se preocupa com a gravidade?
quando você vai cair. É verdade. É verdade, de fato. Então usando só quando você precisa porque... usar, né? Eu acho que, pra mim, o RPG, eu concordo bastante com você. Você usa as regras, assim, o mínimo possível quando você precisa. Então, aí agora, nesse momento, se algum ouvinte ainda que é by the book, né, que são jogadores que só jogam pelas regras, ele deve estar jogando nosso nome na macumba, dos 3. Provavelmente. Olha, eu falei que eu já joguei aqui, então tenha piedade comigo. E como eu não acredito em macumba, eu chuto mesmo. Assim, com todo o respeito pra pessoal aí, que goste de religião, blá 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 blá. Tem quem goste de jogar by the book e tem quem não goste. Cara, isso aí, o RPG, você tem que se divertir. Eu acho que esse é o ponto fundamental. Se você tá jogando numa mesa em que, todo mundo só segue regra e você não gosta disso, assim, você pode jogar pra estar com seus amigos, mas você não vai estar se divertindo naquela situação, né? Fato. Eu imagino que seja uma situação parecida com o que esse meu colega sente com as regras do GURPS. Ele não gosta das regras do GURPS, mas joga porque é o que o pessoal tá jogando. E eu já falei pra ele, cara, então mestre D&D, faz aí que a gente joga. Não, vou fazer. Estamos esperando, ainda não tem. É fato. Eu acho que esse é exatamente o ponto que a gente tá falando aqui das vantagens, desvantagens, vantagens. Obviamente nós 3 estamos puxando pro lado da interpretação, porque nós 3 gostamos. Uhum. Mas também tem suas desvantagens, né? Porque falei, a gente precisa das regras. Sim. Não tem como fazer. Mas eu até me perdi o que eu tava falando agora. Posso falar um negócio? Pode falar. Vou roubar um pouquinho o papel do Pedro. O que vocês fazem com o personagem apelão? Eu mato. Personagem apelão. Eu mato. Apelão. Aquele Eu cara mato. que, Eu mato. pegou as regrinhas do cantinho assim, E aí? Não, outra pergunta. Cara, no D&D, eu já peguei muito personagem apelão, cara. E sei lá, velho. É meio osso mesmo. Por isso, eu acho que foi por isso que eu fui migrando pro Storyteller. Porque, querendo ou não, os seus adversários são, 5 vezes mais fortes que você, sabe? Você tem que vencer eles mentalmente. Então as regras quase nunca estão do seu lado. Então, eu vou deixar pra vocês aí do D&D, cara. Eu resolvi o meu mudança de Quando, por exemplo, você tem aquele personagem combado, aquele cara que estudou todas as mínimas nuances do seu personagem, cara, você tem 2 opções. Ou você atura, ou você vai tirando de pouquinho em pouquinho. Porque matar ele, o cara vai ficar chateado, velho. O cara vai querer sair do jogo. Eu falei, brincando, cara. Eu não mataria o cara de graça. A menos que ele fosse muito chato. Aquele providencial raio na cabeça, às vezes sabe? a pessoa é maneira, às vezes a pessoa é legal. Não, porque às vezes a pessoa é maneira, mas se o personagem dele tá muitíssimo, com o mesmo número de pontos, ou o mesmo nível no D&D, mas tá muito mais forte do que os outros. Tá assim, overpower. Tem aquele tipo de jogador, né, cara? Isso? A gente tem um link lá, costumo sempre fazer isso quando eu vou começar a jogar, que é o tipo de jogador que você é. Esse cara que faz personagem é o cara que é otimizador. Ele vai procurar, cara, ele vai ler o livro de cabo a rabo. Ele vai escolher as melhores regras e vai fazer o personagem. Eu tinha um amigo meu, eu não joguei com ele nessa época, mas ele conta que ele era um personagem clérigo, então ele usava uma full plate e lançava magia. Além de tudo, ele tinha uma lança enorme, uma lança sagrada, mais 2, não sei o que ele gastou todo o dinheiro dele, quase todo o dinheiro pra comprar. E além de tudo, ele tinha a porra de um cavalo de guerra. Meu irmão, ele entrava em combate, ele matava o boss num golpe. Cara, era tipo assim, eu vou atacar, eu vou rolar isso aqui, 2d10, mais 3d8, o cara tirava lá 37, dano de 43, o cara tinha 40 de vida. Com uma porrada só. Com uma porrada só. Tipo, sabe, eu imagino pro mestre, aquela hora, como quão broxante deve ser. O cara passou uma madrugada fazendo o personagem, escrevendo a história do boss, fazendo todas as nuances, o cara chega, morreu. Cara, eu sei exatamente como é isso. Mas eu passei uma situação que foi assim, que no final das contas foi broxante nesse ponto. Falei, porra, sacanagem, mataram o meu vilão. Mas foi mais legal pra história no final das contas. Porque foi assim, dessa vez eu deixei os dados decidirem. Que no GURPS você tem uma jogada de ataque e o inimigo tem uma jogada de defesa. Então o cara lá, o jogador, jogou e tirou um sucesso decisivo no ataque. O defensor lá, o monstro, foi jogar e tirou uma falha crítica na defesa. Ao mesmo tempo. É assim, é uma chance em 256 vezes uma chance em 256. É uma chance em 65 mil disso acontecer. Eu falei, não, tudo bem, isso aí vai ter que morrer mesmo. Mas não aí, tem né, jeito. Cara, a gente tem que levar em consideração, são o quê? 94? Nós estamos em 2016, cara. São 22 anos de RPG. Uma hora tinha que acontecer, cara. Uma hora tinha que acontecer. Um troço desse, mas pô. A probabilidade, cara. A matemática, ela é fria e cruel.
uma hora vai acontecer. Entendeu? É justo naquele, pô. Não podia. É isso aí, pessoal. Esse foi nosso primeiro episódio. Curtiu e quer mais? Venha você também ser um guerreiro do bem e participe da nossa campanha do Padrinho. Mais informações vão no link do post. Falou, galera! Uma produção RPG Next.